Eu já votei em muitas matérias na Câmara contra o governo e na Confederação Nacional da Indústria, aqueles que acompanharam o nosso trabalho sabem que nós tivemos em muitos momentos posições muito críticas a certas posturas do governo. Cobramos do governo medidas na área econômica, criticamos a política do Banco Central, clamamos pela redução da carga tributária em muitos momentos, mas não podemos deixar de reconhecer que o governo do presidente Lula proporcionou a todo o setor empresarial uma interlocução permanente. Nunca a CNI teve tanto diálogo com o governo como no período do governo do presidente Lula. Graças à proposta da CNI, criamos o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Durante essa crise foi criado um grupo de acompanhamento da crise com uma forte participação do setor privado. A CNI coordenou esse grupo. Estivemos durante 8 meses promovendo reuniões permanentes para fazer um acompanhamento sistemático da crise. As medidas de desoneração tributária, a medida de liberação dos depósitos compulsórios, medidas, vamos dizer, relacionadas com a ativação do crédito, sobretudo nos bancos públicos. Essas medidas foram em grande parte fruto do diálogo do setor privado com o governo. Mas isso não liberou o senhor de algumas críticas, inclusive daquela crítica da política do bate e assopra? O senhor chegou a ser criticado em relação a isso por alguns setores, inclusive empresariais. Como é que o senhor recebeu essa... Veja, não tenho registro, não tenho lembrança do bate e assopra, não. Eu acho que a liderança empresarial... Houve informações divulgadas na imprensa em relação a isso. Eu não recordo, mas quem tem responsabilidade de liderança tem que ter a isenção de criticar quando deve criticar e de elogiar e de reconhecer medidas quando elas são acertadas. Não me sinto desconfortável por em alguns momentos criticar e bater e noutros por reconhecer algo de positivo que o governo possa ter feito. Bom, o senhor acredita que ainda então há a possibilidade de se ter um consenso entre governo e empresários para a aprovação da reforma tributária? Olha, na realidade, essa é uma grande frustração. Eu me elegi deputado em 1998 e tinha sempre a expectativa de que pudesse ajudar a que o Congresso Nacional finalmente votasse a reforma tributária. E 12 anos depois, eu constato essa frustração. Apesar de várias iniciativas, o Brasil não conseguiu realizar a reforma tributária, nem no governo passado, nem no atual governo. Por que a reforma tributária esbarra sempre e não consegue superar certas dificuldades? Porque a questão da reforma tributária é obstaculizada no Brasil por conta das contradições da Federação Brasileira. Ou seja, os entes federados não conseguem se acertar em torno do desenho da própria reforma. Exemplo, os estados consumidores em relação aos estados produtores, os estados mais desenvolvidos em relação aos estados menos desenvolvidos. Exemplo, no caso do ICMS, nós sempre defendemos a tributação no destino, ou seja, em vez de você tributar já na origem, você tributar no destino. Isso sempre representou uma dificuldade e um impasse entre os estados produtores e os estados consumidores. Então, infelizmente, com essas contradições da Federação Brasileira, que ainda é muito desigual na sua essência, o Brasil é um país heterogêneo. Isso tudo tem impossibilitado a construção de uma reforma, de uma macro-reforma no sistema tributário como nós defendemos. Tanto que hoje nós temos que reconhecer que esse novo governo, ou ele coloca todo o seu capital político logo no início do mandato para efetivamente realizar uma reforma, ou então nós vamos mais uma vez experimentar a frustração que experimentamos nos últimos anos. Nós estamos conversando com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro Neto, e pré-candidato ao Senado pela Frente Popular de Pernambuco. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos voltando ao programa em off de hoje e eu lembro que você pode fazer a sua sugestão, a sua crítica através do nosso e-mail em off@redeestação.com.br. Estamos conversando com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, deputado federal pelo PTB e pré-candidato ao Senado por Pernambuco, Armando Monteiro Neto. Presidente, então, independente do governo que for eleito nas próximas eleições para o Brasil, a ideia é de que a meta inicial é justamente pensar nessa reforma o mais rápido possível. Sem dúvida, Mário. O mundo, depois desse cenário que a gente descreveu, o mundo do pós-crise, é um mundo diferente. Porque o comércio internacional não vai crescer da forma que cresceu nos últimos anos. O mundo vai ser diferente. Um acirramento da competição em escala global. E o Brasil, para se colocar nesse novo cenário, o Brasil precisa melhorar o seu ambiente para tornar o produto brasileiro mais competitivo. E qual é uma das desvantagens que o Brasil tem? É que o nosso sistema tributário, ele não é funcional para a economia. Ele é uma desvantagem para o Brasil. Ele não se harmoniza com os sistemas tributários que existem no resto do mundo. O sistema tributário que hoje existe no mundo, na Europa e tudo, é um sistema simples, um grande IVA, um grande imposto de valor adicionado. E no Brasil nós temos um sistema complexo, um sistema que tributa o investimento, que onera a exportação, um sistema que penaliza o emprego formal, porque o emprego formal é altamente tributado com os encargos, encarece o crédito, porque as operações financeiras, a intermediação financeira é muito tributada no Brasil. Então é um sistema que no final não ajuda o Brasil a crescer. Então nós precisamos reformá-lo. E o que é que acontece se não houver a reforma? Se não houver a reforma, ou seja, se o próximo governo não tiver a energia política necessária e a capacidade de articulação para aprovar um projeto que representa um grande pacto federativo na essência, nós precisamos continuar a atuar para melhorar o ambiente tributário no Brasil. Isso pode se fazer sem reforma? Pode sim. Você pode produzir aperfeiçoamentos e melhorias no sistema tributário sem reforma constitucional. Por exemplo, nós podemos desonerar a folha de pagamento, nós podemos tirar os impostos do investimento. Por exemplo, quando você compra uma máquina para montar uma fábrica, antes da fábrica produzir, você já está pagando imposto na aquisição da máquina. O mundo não faz isso, mas o Brasil faz. O Brasil, o exportador no Brasil, ainda acumula créditos tributários, ou seja, ele tem um custo tributário que os exportadores dos outros países não carregam. É uma desvantagem. O Brasil pode melhorar sem reforma isso? Pode melhorar. Como? Garantindo a realização desses créditos tributários. Então, nós podemos atuar para melhorar o ambiente. E nesses últimos anos, Mário, nós introduzimos algumas melhorias no sistema tributário. Por exemplo, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que eu tive a honra de atuar e de ser um dos grandes articuladores no Congresso, ela foi aprovada e melhorou a vida das pequenas empresas. Simplificou, reduziu a burocracia tributária, reduziu a carga tributária. A empresa que vem para a formalidade, ela tem um custo tributário baixo. Portanto, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa foi um avanço. E existe uma campanha geral no país hoje para formalizar Exatamente, para formalizar o micro e pequeno empresário. Bom, no caso de Pernambuco, Pernambuco vive hoje um boom de investimentos e vai muito bem, né? Pelo menos por enquanto. Como é que o senhor analisa essa questão? Pernambuco hoje é um estado diferenciado dos outros da federação, da região Nordeste, inclusive? Eu acho, Mário. Pernambuco já dispõe de condições naturais muito boas. Pernambuco em termos geográficos, a localização de Pernambuco favorece Pernambuco. Nós estamos num ponto central na região, equidistante, por exemplo, de Salvador e de Fortaleza. Pernambuco tem uma vocação de entreposto comercial. Pernambuco tem hoje um porto que pode ser um grande corredor de importação.